Vamos estudar a matéria Felicidade das Mulheres. Introdução. O Sutra do Lótus, diferentemente dos demais sutras anteriores, prega a igualdade entre todos os seres humanos e elucida a iluminação das mulheres na forma que se apresenta. Na época de Daishonin, na sociedade japonesa, as mulheres sofriam muito e estavam confinadas às 3 obediências e passavam a vida toda subordinadas a alguém. Obedeciam aos pais quando crianças, obedeciam ao marido depois de se casarem e aos filhos na velhice. Dentro dessas circunstâncias, Daishonin incentivou muitas seguidoras escrevendo inúmeras cartas demonstrando absoluto respeito às mulheres, um fato incomum aos fundadores de outras escolas religiosas da época. O escrito O Sutra da Verdadeira Retribuição é uma dessas cartas. Resumo e cenário histórico. Essa carta foi escrita em Minobu, no 28º dia do 7º mês de 1278, um dia depois que Abutsubo, um seguidor leigo, chegou a essa localidade, vindo da ilha de Sado. Essa foi a 3ª viagem feita por Abutsubo para visitar Nichiren Daishonin. O escrito é a resposta de Daishonin a uma carta que Abutsubo lhe havia entregue da parte de sua esposa, a monja leiga Senichi. A monja leiga Senichi e o marido, Abutsubo, foram leais seguidores de Daishonin, a quem supriram de alimentos, materiais de escrita e outras necessidades por mais de 2 anos, até ele receber o indulto em 1274. Quando Daishonin retirou-se para Minobu, a monja leiga enviou o marido para visitá-lo e levar-lhe oferecimentos em 3 ocasiões distintas. Nesse trecho, Daishonin refere-se à questão de saldar as dívidas de gratidão com os pais, em especial com a mãe. Como o Sutra do Lótus é o único que assegura a iluminação das mulheres, Daishonin declara que é também o único sutra que possibilita, de fato, retribuir ao amor e à bondade de uma mãe. Trecho 1 do escrito, o Sutra da Verdadeira Retribuição. Nesse volume é descrito como a menina dragão tornou-se um Buda mantendo a forma original de réptil. Então, diante desse fato, ninguém mais teve dúvida de que todos os homens podiam atingir o estado de Buda. Por isso eu digo que a iluminação das mulheres é apresentada como exemplo. Na explanação do presidente da SGI sobre esse trecho consta: o capítulo 12, Devadatta, do Sutra do Lótus, descreve a menina dragão atingindo o estado de Buda instantaneamente na forma que se apresenta. Os comentários de Daishonin afirmam que o estado de Buda é inerente a todas as pessoas, porém, eles não são bem aceitos prontamente pelas pessoas. Além disso, é especialmente difícil para as pessoas que vivem na era maligna após a morte do Buda entender e acreditar nos ensinamentos do Sutra do Lótus. A menina dragão atingiu a iluminação da forma como ela era. Daishonin diz que, diante dessa prova, está totalmente convencido de que todos os homens podiam atingir o estado de Buda imediatamente, da forma como são. Em outras palavras, a iluminação das mulheres revela o poder do Sutra do Lótus para permitir que todas as pessoas manifestem igualmente o estado de Buda. Nos sutras expostos antes do Sutra do Lótus, a possibilidade das mulheres atingirem o estado de Buda estava condicionada ao renascimento, primeiro como homem. Elas não podiam esperar para chegar a esse reino diretamente da forma como eram. Nesses casos, para evidenciar o estado de Buda, seria necessária a transformação física, teriam que renascer como homem. Em contraste, Daishonin ressalta que a menina dragão atingiu o estado de Buda no Sutra do Lótus instantaneamente. Em outra carta, Daishonin também afirma: a essência do Sutra de Lótus encontra-se na revelação de que uma pessoa pode atingir a iluminação suprema na forma que se apresenta, sem ter que mudar de condição de um ser humano comum. Isso significa que não é necessário livrar-se dos impedimentos kármicos para atingir o caminho do Buda. Podemos instantaneamente alcançar a iluminação perfeita, o mais elevado estágio da prática, como uma pessoa comum na fase inicial de abraçar e praticar o Sutra do Lótus. Manifestar o estado de Buda na forma que se apresenta é a verdadeira essência da iluminação exposta no Sutra de Lótus.
Mais uma vez, no capítulo 12, Devadatta, do Sutra de Lótus, como prova de ter evidenciado o estado de Buda da forma como é, a menina dragão jura expor as doutrinas do grande veículo, o Sutra do Lótus, para resgatar os seres vivos do sofrimento. A descrição das mulheres no Sutra do Lótus, exemplificada pela menina dragão, está em contraste com os sutras provisórios expostos pelo Buda. Como reflexo das atitudes predominantes na sociedade indiana antiga, essas escrituras, anteriores ao Sutra de Lótus, saíram de seu caminho para enfatizar as faltas e impedimentos kármicos das mulheres, roubando a esperança e a dignidade delas. Daishonin quis pôr fim a essa situação e tentou chamar a atenção para a iluminação da menina dragão, na forma que se apresenta. Ele foi impulsionado pelo desejo ardente de estabelecer um ensinamento para a felicidade das mulheres e das mães, para a transformação de todas as pessoas. O budismo Nichiren é um ensinamento transformador que nos permite desenvolver e expandir nossa condição de vida por meio do poder da fé e da prática com base na lei mística. O poder da fé que surge da crença de que nós mesmos somos inerentemente entidades da lei mística, ou seja, que somos Budas. E o poder da prática, por sua vez, surge da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, a lei fundamental para alcançar o estado de Buda e evidenciar nossa natureza de Buda. O juramento de Daishonin para fazer com que todas as mulheres recitem Daimoku desse sutra, isso é, o Nam-myoho Renge Kyo, é o de realizar uma reforma no budismo que promoverá a independência e a revolução humana das mulheres. A prova irrefutável no Sutra de Lótus de que uma mulher manifesta o estado de Buda garante a esperança de que todas as pessoas podem fazer o mesmo. Por conseguinte, o Sutra do Lótus é o fundamento de um budismo direcionado verdadeiramente às pessoas. Trecho 2 do escrito. Desde que compreendi que só o Sutra do Lótus expõe a iluminação das mulheres, que este é o único sutra da verdadeira retribuição, que nos permite saldar a dívida de gratidão para com a nossa mãe, jurei fazer com que todas as mulheres recitem Daimoku desse sutra a fim de retribuir o muito que devo à minha própria mãe. Nessa carta, percebemos que a essência do juramento de Daishonin de salvar todas as pessoas é a gratidão à sua mãe e o desafio de habilitar todas as mulheres a se tornar Budas. O Kosen-rufu é uma luta para construir uma era em que as mulheres saboreiem a alegria de viver. É a realização do juramento do Buda para se esforçar a fim de que todas as mães do mundo inteiro experimentem a felicidade suprema. Daishonin acreditava que somente tornando possível que sua mãe atingisse a iluminação, ele seria capaz de conduzir todas as mulheres à iluminação. Quando as mulheres despertam para a lei mística, elas exploram fácil e diretamente a condição da vida de Buda, em que a compaixão se manifesta como sabedoria e a sabedoria como compaixão. Por possuírem um espírito de coração puro, elas são capazes de abraçar a sincera e inabalável fé no Daimoku do Sutra do Lótus, que é a semente para evidenciar o estado de Buda. Nesse escrito, desejando fortemente fortalecer a convicção da monja leiga Senichi em sua capacidade para atingir a iluminação, Daishonin explica que a manifestação do estado de Buda da menina dragão na forma que se apresenta é o coração e a essência do Sutra do Lótus. No trecho do capítulo Alegria da Nova Revolução Humana, Shiichi Yamamoto incentiva uma DF dizendo: a felicidade no casamento depende do esforço de ambos, a mudança na circunstância de destino individual ou do karma. Não importa com quem viva ou onde viva. Se tiver o karma de ficar doente, certamente sofrerá com a doença. Se seu destino for de ter dificuldades econômicas, com certeza não se livrará delas. O importante é transformar o karma negativo da vida. É necessário que desenvolva força vital suficiente para enfrentar com serenidade qualquer obstáculo e jamais permitir ser derrotada. A fonte dessa fortaleza é a fé. A chave para a felicidade é a fé. A felicidade não é algo que está fora de nós, ela reside dentro da nossa vida. Todos nós possuímos um grandioso palácio da boa sorte.
Por isso, não importando o que ocorra, deve pedir e desenvolver seu próprio interior com base na prática budista e propague-a para seus amigos e conhecidos, para que possam também ser felizes. Essa é a sua missão. No trecho do capítulo Vitória da Nova Revolução Humana, a coordenadora da divisão feminina, Toki Tani, fala: as integrantes da divisão feminina de jovens devem conquistar a felicidade. O que é então essa felicidade para nós? A maioria das jovens que recebeu a orientação do presidente Josei Toda de que elas deveriam ser felizes pensou inicialmente numa boa situação financeira e no casamento. Porém, quando começaram a observar com mais atenção a vida das pessoas casadas, inclusive suas próprias amigas, chegaram à conclusão de que o casamento não era garantia infalível de felicidade. Elas começaram a pensar que o casamento não era algo que decidia a felicidade ou a infelicidade na vida, e que o fator principal para a felicidade estava em capacitar a si mesmas com a força para vencer quaisquer provações e sofrimentos da vida.